Bom, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, um amigo já, assim, um mentor, né? O professor Aloísio. Ele é engenheiro de segurança do trabalho, antes engenheiro eletricista, pós-segurança do trabalho, especialista em segurança contra incêndio e pânico. Ele tem uma vasta experiência em sala de aula, mas uma vasta experiência também como gestor de manutenção de 91 edificações, não é isso? 91 edificações aqui no Rio de Janeiro e todas essas edificações ele é responsável pela manutenção de toda a rede de segurança contra incêndio, todo o sistema de proteção da segurança contra incêndio. Então hoje a gente vai falar um pouquinho com o Aloísio, entender um pouquinho mais sobre inspeção predial na segurança contra incêndio e ver um pouco mais do trabalho do Aloísio, do professor Aloísio. Tudo bom, professor? Tudo bem. Tudo certinho. Me fala um pouquinho da tua experiência, do teu dia a dia até hoje. Bom, Fabrício, eu hoje, grande parte do meu trabalho é direcionado para a sala de aula e eu trago o dia a dia da área profissional para dentro da sala de aula como um laboratório. E isso tem motivado bastante os alunos, porque eu trago cases reais, eu trago situações onde o pessoal consegue se enxergar dentro dos problemas, porque a maioria dos cursos de engenharia de segurança do trabalho são muito teóricos e direcionam os alunos de uma certa forma para criar intimidade com a elaboração de projetos, quando 90% dos alunos se frustra porque na elaboração do projeto encontra dificuldades que aqui no nosso estado já são muito conhecidas com relação à aprovação, liberação e tudo mais que está relacionado com o projeto. Então, em conjunto com a coordenação do curso, eu resolvi direcionar o nosso curso para a área de inspeção. Entendi. Para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a legislação é muito antiga ainda, desde 76, né? O Código contra Incêndio e Pânico. Tá para entrar aí uma nova legislação, mas até agora a gente não tem. Tem os textos aí que estava para revisão, né? E é uma dificuldade enorme para o pessoal aqui do Rio de Janeiro trabalhar. E importante também enfatizar essa questão do tempo, né? Que é reservado na segurança do trabalho, na pós da segurança do trabalho, para falar de incêndio e explosão. São 60 horas, não é isso? 60 horas apenas. Apenas 60 horas. E aí, como que você divide essas horas? Eu sigo a ementa do curso, tá? E preparei fora da ementa uma aula voltada para a inspeção predial do sistema de prevenção e combate ao incêndio. E dentro dessa aula direcionada para a inspeção predial, que eu uso como referência o livro do IBAP, Instituto Brasileiro de Perícia de Engenharia, e a cartilha do Sindicato dos Engenheiros, sede Rio de Janeiro, que fundamentaram toda a orientação que eu dirigi para montar essa aula. Então, uma aula fora da ementa do curso para orientar os alunos do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da Universidade Católica de Petrópolis a entenderem como conduzir uma inspeção predial voltada para a disciplina de prevenção e combate a incêndio. Porque é muito difícil você falar sobre segurança contra incêndio em apenas 60 horas, né? Então, apenas 60 horas. Tem uma necessidade também que o aluno esteja interessado no assunto, porque 60 horas só de sala de aula, o aluno não levar nada para casa, não trazer nada, né, de questões, de questionamentos mesmo, ficar só recebendo não dá, né? Tem que fazer essa troca. E a grande chave da questão, Fabrício, é que a nota de avaliação da disciplina é uma inspeção predial. Olha isso, que bacana. Eu divido as turmas em grupo e a gente escolhe algumas edificações e o grupo vai a campo fazer a inspeção. As 60 horas são divididas em 6 aulas de 10 horas. Sim. A partir da terceira aula eu já starto o trabalho. Passo o conteúdo, as normas que eles têm que estudar, referências que eles têm que conhecer, a norma 9077, a 9050, NR23, o COCIP antigo, as instruções técnicas do CB São Paulo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Tá? E todo o material eu disponibilizo na terceira aula, eles estudam. Entre a terceira e a sexta aula, eles vão tirando as dúvidas, escolhem as edificações. Eu já tive vistorias num hangar
da Líder Táxi Aéreo em Macaé, já tive vistoria em 2 supermercados em Macaé, aqui no Rio, na Biblioteca Nacional, um hospital da Cruz Vermelha e vários prédios comerciais e residenciais. Imagino como que deve ser rica a aula, né? Porque assim, quando você abre essa possibilidade de inspecionar edificações diferentes, muito diferentes. Aí a gente falou em hangar, a gente falou em biblioteca, supermercados completos. Agora, quando você vai para uma edificação pública, no caso da biblioteca, é mais fácil encontrar erros relacionados aos requisitos mínimos do Corpo de Bombeiros ou não? É bem mais fácil. É bem mais fácil tratar essa edificação pública. Por exemplo, esse caso da Biblioteca Nacional, que foi um trabalho recente da última turma aqui do centro do Rio à noite, nós tivemos uma série de não conformidades com relação ao atendimento dos requisitos básicos, tá? E são coisas que a gente está acostumado a encontrar nos prédios públicos. Os prédios municipais, eu já tive turma que inspecionou a escola pública municipal, a escola pública estadual, e são situações terrivelmente preocupantes, porque os requisitos não são atendidos. Para você ter uma ideia, uma escola pública municipal com 1.500 metros quadrados, tinham 4 extintores para atender a escola inteira e um deles era trancado na sala da direção. Então, são exemplos que... E aí a gente, é válido lembrar que a gente está falando de requisitos mínimos de 76, de 1976, Exatamente. Que tantas coisas a gente já observou e tantas coisas foram modificadas, tanto através do Comitê Brasileiro 24 na ABNT, tantas outras normas estaduais foram modificadas. E mesmo assim, hoje, 2019, a gente vai em edifícios, edificações, que a gente consegue perceber erros nos requisitos mínimos, que é de 1976. Qual é a grande dificuldade que o aluno encontra na hora que ele vai inspecionar? Qual é o grande problema assim que todos eles trazem? Sempre tem né? Sempre tem um grande erro. O grande problema no estado do Rio de Janeiro é a referência que é o nosso COCIP, que é ultrapassado e difícil de entendimento. Então eu uso muito como referência as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de São Paulo, enfatizando que, como nós estamos no Rio de Janeiro, nós devemos respeitar a legislação estadual. Porém, para que seja melhor entendível, eu uso as referências do Estado de São Paulo, que é comum a 18 outros estados. Tá? Então, todo mundo entende e depois vai atuar na inspeção usando as notas técnicas do Estado de São Paulo, usando as normas técnicas da ABNT e pincelando as informações que estão no COCIP. Porque existe muita dificuldade de entendimento. Quando o aluno pega o COCIP, ele sente dificuldade de como sequenciar o entendimento das instruções que estão ali, porque não é muito fácil. Não é muito fácil. Para quem não sabe, quem não é do Rio de Janeiro, ainda a gente conta ainda com algumas definições, por exemplo, rede preventiva, né? Tem algumas coisas assim que diferencia um ponto do outro, e é difícil mesmo. Às vezes você vai no COCIP, mas tem uma nova legislação que foi lançada não sabe quando, e você tem que ir atrás dessa legislação, alguma coisa específica, as pessoas ficam perdidas, é difícil. E já as instruções técnicas de São Paulo, ela veio com um modelo diferente. Tem uma lei que sobrepõe ela e ela aponta essas ITs como possíveis alterações, Então, o que acontece? O Corpo de Bombeiros de São Paulo consegue alterar com mais flexibilidade do que aqui no Rio de Janeiro. A legislação do Rio de Janeiro está para mudar também, para ficar com esse mesmo modelo. Uma lei, que vai ser o novo COCIP, e as normas técnicas, vai ser as normas técnicas, né, que eles vão chamar de notas técnicas. Notas técnicas, isso. As notas técnicas vão poder ser alteradas. Então, assim, acaba sendo mais fácil o projetista ou a pessoa que está no prédio fazendo a inspeção sacar uma daquelas notas técnicas e conseguir entender o que está falando sobre aquele determinado assunto. Essa é a grande dificuldade. Então, o entendimento da legislação e a aplicação dessa... Porque também, um outro ponto difícil também é a interpretação, a própria interpretação. Os novos textos, tanto da ABNT quanto os de São Paulo, vêm com um entendimento mais fácil, né? Vêm com uma forma mais fácil de explicação. Antes era tudo muito difícil, você tinha que fazer, na verdade, um curso ali para entender só aquela norma e depois você aplicar. É muito difícil.
E esses alunos, depois que saem desse curso, eles conseguem... Quando você começou a implementar essa questão da inspeção, você conseguiu verificar algumas mudanças que antes não tinham dentro da segurança contra incêndio? Porque sempre a gente trata a segurança contra incêndio como uma aba ali da segurança do trabalho, né? Não, eu consegui perceber isso, Fabrício, e para mim foi gratificante, porque muitos alunos me procuraram para desenvolver o seu TCC voltado para a área de segurança contra incêndio. Hoje eu sou orientador de vários trabalhos de conclusão de curso. Teve um que concluiu recentemente, cujo título era A Importância da Inspeção Predial no âmbito da segurança contra incêndio nas edificações. E o pessoal está ficando empolgado, está se interessando, até porque o mercado de trabalho para a engenharia hoje está retraído. Uhum. Então, é uma forma do aluno enxergar uma empregabilidade diferente do caminho tradicional. Poxa, eu sou engenheiro, é uma dificuldade que tem para os engenheiros não tradicionais. Eu chamo de engenheiros tradicionais o eletricista, o mecânico e o civil. Tá? Mas o engenheiro de produção, o engenheiro químico, o engenheiro de alimentos, todos esses engenheiros também estão habilitados a participar da engenharia de segurança. Só que, numa retração que está o mercado, você fica meio perdido de como você se reinserir no mercado. Então ele vislumbra na possibilidade de trabalhar com inspeção. Tá? Lá em Macaé, a turma de Macaé, que fez um trabalho de inspeção em um supermercado, depois que terminou o trabalho, que apresentou, eu corrigi as falhas do trabalho, eles apresentaram para o proprietário do supermercado e foram contratados para fazer uma consultoria. Olha isso, que bacana. Entendeu? A consultoria para eles foi adequar toda a sinalização, criar procedimentos que o supermercado não possuía. Aqui também no Rio aconteceu coisa semelhante. Então é gratificante para a gente que está em sala de aula, que implementa um sistema que não é novo, mas é o que a gente enxerga de possibilidade para o aluno, porque eu entendo como tudo isso que a gente deve compartilhar o conhecimento que a gente tem. Eu já tenho bastante tempo de estrada, já passei por diversas situações e vejo, trabalhando na iniciativa privada, já fui gerente de fábrica antes de ser engenheiro de segurança do trabalho. O gestor da edificação ele precisa ter em mãos um plano onde ele vai ter que prever o nível de investimento dele em 24 meses. Tá? E a disciplina de segurança contra incêndio ela é colocada lá no cantinho, na última gaveta do armário. Entendeu? Eu conheço situações onde se investe em todos os itens pensáveis e imagináveis da edificação e o que se diz, a segurança contra incêndio, se não der para fazer, não faz. Deixa para o último. Se sobrar verba, você faz. Se não sobrar, não faz. Eu sempre falo assim para os profissionais, eles se sentem muito frustrados, né? Quando eles vão trabalhar e aí eles vêm com tanto conhecimento, às vezes, mesmo que generalistas, relacionados à segurança contra incêndio, e não conseguem aplicar. Eu sempre falo com eles o seguinte, tenta perceber primeiro que esse cenário final é uma interação de olhares, né? De olhares. Então, o gestor, por exemplo, ele está preocupado lá com o elevador dele que vai parar, que já vai parar de novo, o outro que está em manutenção, e também tem a segurança contra incêndio. Então, você mostrar, conseguir comunicar a importância da segurança contra incêndio é muito importante. Um outro ponto também importante é para falar que, cara, eu vejo a segurança contra incêndio também como uma ciência mesmo que vá crescendo. Em 2017, o CNPq reconheceu a segurança contra incêndio como uma área de conhecimento. Isso. E agora a Universidade Federal de Pernambuco, junto com o Instituto Sprinkler Brasil, estão assinando, né, um projeto para um mestrado mesmo especializado na segurança contra incêndio. Então, assim, são pontos diferentes, mas que mostram uma tendência de crescimento dentro da segurança contra incêndio. Mostra que a sociedade cada vez mais está preocupada com a segurança contra incêndio. Seja relacionado através dos grandes incêndios que vem acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve grandes incêndios importantes nesses últimos anos. Teve um hospital, né, o Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Teve o Ninho do Urubu também, na Zona Oeste, que é um museu. Então, são incêndios que vão incomodando a sociedade, que a sociedade vai mostrando que precisa, sim, dessa nova especialidade.
Agora me fala um pouquinho no teu trabalho, no teu dia a dia. Você falou para mim que você tem 91 prédios, né? Exato. Fala um pouquinho. Eu, como engenheiro de segurança do trabalho especializado em segurança contra incêndio, hoje trabalho num grande órgão público do estado do Rio de Janeiro, onde eu sou responsável pela área de planejamento, coordenação e manutenção dessas 91 edificações. Na nossa organização interna, existe uma divisão. A engenharia, onde eu estou lotado, ela é responsável pela manutenção dos sistemas fixos de prevenção e combate a incêndio. E a brigada de incêndio, ela é responsável pela manutenção dos sistemas móveis, ou seja, os extintores de incêndio. A engenharia atua no sistema fixo, onde, paralelamente, está acoplado a nossa atuação detecção e alarme, e a brigada de incêndio atua apenas na área de extintores e disponibilização de brigadistas nas edificações. Ao todo são 150 edificações. 150. 91 dispõem de sistema fixo de combate a incêndio. Eu estou lidando com essa situação desde meados de 2017, onde eu tive que inspecionar todas as edificações, encontrar as não conformidades técnicas e legais para construir um termo de referência. O que é o termo de referência? O termo de referência é um projeto básico que, quando você fala de empresas públicas, você tem que atender a Lei 8666. E você precisa elaborar o termo de referência, onde você estabelece todos os critérios técnicos e contratuais para que aquele documento se transforme num edital de licitação. Tá? Então, o meu trabalho inicial foi levantar a situação dessas 91 edificações, apurar o estado que elas se encontravam. Adianto a você que estavam bastante precários. Este órgão público não dava atenção à segurança contra incêndio. Eu tive, não sei se é a satisfação, mas tive a oportunidade de poder ser o precursor. Nunca houve um contrato direcionado para esse tipo de trabalho, vai ser o primeiro no âmbito desse órgão, e eu trabalhei desde o início. Agora, esse trabalho transformou-se num edital, houve uma licitação no dia 4 de junho, e essa licitação ela vai se transformar num contrato, onde as 91 edificações vão ser manutenidas durante 24 meses. Tá? Nós vamos cuidar da sinalização, que é precária. Nós vamos recuperar os sistemas que hoje estão considerados com operação inadequada. Vamos manter os sistemas que já estão considerados como adequados. Eu sempre tomo como referência as normas aplicadas em São Paulo, que, de acordo com essa publicação que o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro fez agora em dezembro de 2018, é muito parecido. Eles vão lançar um documento muito parecido. Então, a escolha que eu fiz não foi errada, porque eu usei como referência, tá, as normas de São Paulo, e agora o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro criou um documento único e notas técnicas que vão estar ligadas aos temas que você vai trabalhar. Uma nota técnica para sprinkler, uma nota técnica para hidrantes, uma nota técnica para SPDA. Tá? E existe essa possibilidade de a gente... Agora vamos aguardar quando é que isso vai valer para nós, mortais. Então, uma grande dificuldade que eu vejo, e queria tirar essa dúvida com você, é como que você conseguiu sensibilizar os teus superiores para fazer um investimento? Porque não é um investimento baixo, não é um investimento muito alto. Não é um investimento baixo, é um investimento alto. Eu vou dizer para você o seguinte, Fabrício, o órgão onde eu trabalho, ele já estava sensibilizado pelos últimos acontecimentos na área de segurança contra incêndio. Nós tivemos exemplos próximos de nós aqui, o Ninho do Urubu, o Museu Nacional, isso tudo sensibilizou muita gente. Tá? Então, a alta administração do órgão que eu trabalho estava empenhado em me disponibilizar os recursos necessários para que eu levasse adiante esse trabalho, que era um trabalho
muito difícil, porque não existia memória de documentação, não existia memória fotográfica, não existia... Então eu tive que construir tudo do zero. Tá? Nessa construção eu tive que visitar edificação por edificação. Quantas edificações? 91 edificações. 91 edificações, inspecionando uma por uma? Uma por uma, Caramba. Analisando a situação em cada uma delas. Umas estavam operando com a instalação dentro da pressão desejada, operando com as bombas no automático, outras estavam sem pressão. Aí eu tive que sair segregando os problemas, tinha que identificar onde tinham problemas. A maioria dos problemas estava no item entre a edificação e o hidrante de recalque. Tá? Por quê? Porque você tem a casa de máquinas, você tem a edificação e você alimenta o hidrante de recalque. Uhum. E aquela tubulação que está enterrada ali, em 99% dos casos apresentava problema de vazamento. Na parte, conseguiu verificar? Consegui fazendo o quê? Segregando o problema. Uhum. A edificação está aqui. Aí quando você tem o tubo que vai sair para alimentar o recalque, eu negociei, entrei em contato com o Corpo de Bombeiros, entrei em contato com a Divisão de Combate a Incêndio que existe no nosso órgão e disse, olha, eu vou colocar um registro aqui para isolar a edificação da parte externa. Se eu isolar a edificação da parte externa, eu confino o problema entre a casa de máquinas e a saída para a área externa. Uhum. Se eu isolar o problema, se tiver algum problema de vazamento nas colunas, é visível porque eu vou conseguir identificar. Agora, se eu conseguir manter pressão estabilizada na edificação, o problema vai estar na parte externa. Aí eu tenho que trocar tudo. Eu não vou sair caçando trecho de tubulação para substituir. Eu vou trocar tudo. Que legal. E o problema estava no tubo em si? Os tubos em si. É muito tempo já que estavam lá? Muito tempo. Quantos anos? A maioria das vezes... Mais ou menos. Fabrício, eu tinha edificação que tinha mais de 15 anos, mais de 20 anos. E tem um problema. Como não existia o procedimento, não existia um setor específico dentro do órgão que cuidasse da segurança contra incêndio, a fiscalização da execução do trabalho era precária. Então eu encontrei tubulação sem envelopamento, eu encontrei tubulação sem fitamento. Tá? Então eu encontrei muita tubulação aparentemente jovem, mas já estava corroída. Entendi. Então hoje eu estou desenvolvendo procedimentos onde as normas são respeitadas. Mesmo antes da licitação ocorrer, eu já vim fazendo intervenções. Então aconteceram edificações onde eu troquei toda a tubulação externa. Tem uma edificação que fica em Volta Redonda, onde eu troquei 230 metros de tubo de 2,5 polegadas e mais 160 metros de tubo de 3 polegadas. Uhum. Que lá eu tenho sprinkler e hidrante. Tá? Eu isolei, botei 2 registros, fechei os registros, meti pressão na casa de máquinas. A pressão ficou estabilizada. Uhum. Durante 72 horas, estendi para uma semana, estabilizou, digo, o problema está fora. Uhum. Para não perder a certificação, eu respeitei o mesmo trajeto. Eu apenas desloquei alguns centímetros para o lado, mas eu respeitei o mesmo trajeto, mantive o hidrante de recalque na mesma posição, porque se eu altero o trajeto, eu sou obrigado a refazer projeto para apresentar. Como a edificação era certificada, eu optei por manter o trajeto e consegui resolver e obtive um bom resultado. Interessante, né? Porque quando a gente fala em prédios públicos, a gente tem o desafio aumenta, né? Aumenta bastante. Porque quando a gente está num prédio privado, num prédio particular, a gente está em contato direto ali com o gestor conhece os problemas do prédio, conhece os problemas principalmente da seguradora, que mostra, exige dele. Ele começa a perceber os incêndios que estão acontecendo. Então, se ele consegue entender que o prédio dele também está submetido aos mesmos riscos, você consegue ter uma conversa direta com ele. Agora, imagina o senhor lá com 150 prédios para falar com o teu superior e mostrar que é importante isso. Tinha que ter todo
teve que ter todo um trabalho por trás disso para chegar lá e mostrar, né? Eu tive que preparar bastante, tive que me documentar bastante, embasar bem o meu trabalho para sair apresentando nos diversos níveis hierárquicos até chegar na administração superior e obter o apoio para... Muito estudo, né? É muito estudo. Bastante. Essa inspeção, essa parte da inspeção, é só um resultado de muita coisa que vem por trás, né, Luiz? Exatamente. Vem muita coisa por trás. Vem a questão das normas, sim, mas vem a questão também de verificar outras normas de outros estados, normas da ABNT, entender todo esse universo para depois chegar na inspeção e falar assim, olha, está tudo documentado aqui. E é uma dificuldade que muitas pessoas me perguntam, né? Como sensibilizar? É o conhecimento que tu vai carregar. Até chegar ali, até você sensibilizar e mostrar que a pessoa vai investir, tem muito trabalho por trás disso. Quanto tempo disso tudo? Olha, você está falando de quê? Trabalho de preparação para chegar lá. Preparação para chegar lá, eu levei 36 meses. Tá? Olha aí. Efetivamente, a coisa se desenvolveu a partir de meados de 2017, mas a preparação começou bem antes. Olha aí. Não é um resultado direto. As pessoas hoje estão acostumadas a clicar lá no mouse e aparecer tudo, né? Não. É um trabalho todo, é muito trabalho por trás, é muito trabalho de conhecimento, de muito estudo, de interpretação do que está acontecendo, mostrar o que já vem se fazendo, e aí chegar e mostrar tudo que está acontecendo com teus prédios, com tuas edificações. Exatamente. É difícil, Fabrício, como você bem frisou aí, você não está numa empresa privada, onde na empresa privada você tem acesso direto à direção, você... vai lá, eu quero uma fatia do budget para a área de segurança contra incêndio, que não é comigo, não funciona dessa forma. Eu tenho 3 níveis hierárquicos e eu não consigo chegar no topo da pirâmide, mas eu tenho que sensibilizar todos os degraus que ficam antes do topo. Entendeu? Trabalho difícil. Né? É um trabalho difícil, espartano. E depois, inspecionou tudo, vão ter essas obras, a parte de gerenciamento. Você falou da questão da brigada de incêndio, da questão da manutenção. Como você pretende passar? Saiu disso tudo, saiu das obras. O que você vai deixar lá para o pessoal, a partir de agora, de executar as obras, tudo que está feito? O que acontece? Agora eu já tenho um norte, eu já tenho um direcionamento. Esse trabalho de inspeção gerou uma lista de materiais a serem aplicados para adequar as edificações à legislação vigente e a imediatamente futura, porque eu já trabalhei com esse objetivo. Esses textos, né? Já. Eu peguei as notas técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, dei uma lida nelas, analisei a semelhança entre as nossas notas do Rio e as instruções de São Paulo. Deixam a gente num ambiente muito difícil, né, Luiz? Isso é importante, porque as pessoas acham que as coisas são muito imediatas, mas entender que tem textos em revisão nos deixa assim mais ansiosos do que para fazer qualquer coisa. É a questão também da ABNT. Às vezes a ABNT demora muito com as revisões, volta a revisão, vai revisão, volta a revisão, vai revisão. E nisso tem as pessoas se movimentando do lado de cá. Ó, vai sair já vai sair. Mas se vai sair, ninguém sabe quando vai sair. E ainda tem um outro problema. No caso da ABNT, ainda a gente consegue participar lá da reunião ativamente, mostra, e ainda tem um debate. Quando acontece com o Corpo de Bombeiros, muitas vezes saem, o negócio acontece. Está o texto pronto. Não precisa ser exatamente o caso do Rio, não estou falando que seja o caso do Rio, lógico. Mas em outros estados, chega o texto pronto e você tem que pegar, admitir aquilo dali como correto e vamos para cima. Mas imagina, 36 meses de trabalho com texto que não estava ainda divulgado e de repente vem e cai. Então, essa percepção do que está para vir e fazer um parâmetro, um paralelo, na verdade, um paralelo com outra norma, te garante também um ambiente mais seguro do que você está fazendo. Claro, lógico. Eu uso muito como referência o professor Telmo Brentano. Tá? Já participei de vários cursos dele, conheci o Telmo pessoalmente e eu o uso como referência até nas minhas próprias aulas. E eu segui um modelo que ele utiliza. A referência das normas da ABNT e as notas e as instruções técnicas de São Paulo. Se eu fizer isso, eu consigo atingir 18 estados. Isso. Tá?
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tem um material técnico muito bom, que eu consulto vez por outra. Assim, é importante também falar que era igualzinho, só que agora eles vieram descolando um pouquinho, então tem notas técnicas de lá de São Paulo que são bem diferentes das instruções de São Paulo. Eu dou uma passeada por Minas, Paraná. Paraná tem um bom material técnico. O Rio Grande do Sul também tem um bom material técnico. E Goiás. Goiás tem uma especialização que os outros estados não têm, que é a área de incêndios florestais. Isso. E na ementa do curso eu tenho que contemplar a área de incêndios florestais. Eu uso muito o material do Corpo de Bombeiros de Goiás como referência. E incêndio florestal também, assim, é só abrindo uma brecha, né, para falar que incêndio florestal, se você procurar lá no Google Acadêmico, por exemplo, ou no periódico CAPES, colocar incêndio, o que vai cair de incêndio florestal é muita coisa. Muita coisa. No entanto, tem pouquíssimos profissionais técnicos que sabem tratar o incêndio florestal, né? Eu, inclusive, Fabrício, isso foi bom para mim, esse desafio, porque isso mostra a importância da inspeção. Tá? A inspeção, que não é muito valorizada no nosso mercado, no nosso segmento de segurança contra incêndio, se fala muito em combate, se debate muito sobre o combatente, se debate muito em diversas áreas da segurança contra incêndio, mas se fala muito pouco sobre a inspeção da edificação. Isso. E a inspeção ela vai revelar para quem está inspecionando e para o gestor da edificação, ela vai revelar as mazelas da edificação. É você imaginar a edificação como um corpo humano e fazer um check-up daquele corpo. Você, como um vistoriador, você vai identificar as mazelas do corpo e vai diagnosticar e prescrever a medicação adequada para solucionar aquele problema. Hoje a gente está em revisão também da NBR 15219. Vai falar sobre plano de emergência. Isso. E lá, um ponto que o Jorge Alexandre passou, que ele é responsável pela revisão, ele passou o seguinte, que antes você ficava muito solto com as etapas e na grande maioria dos planos de emergência se criava um cenário absoluto, quando você tinha várias hipóteses acidentais, criando o cenário mais preocupante ali de risco. Hoje a gente consegue perceber que há uma necessidade de inspecionar, uma necessidade de identificar os riscos, o que não acontecia antes. Antes as pessoas falavam, pegou fogo no prédio todo e agora o que fazer? Agora as pessoas estão segregando por hipóteses acidentais, então com base nos riscos. Aí tem um outro problema, esse quadradinho de risco é um ponto de incógnita. Como que eu vou chegar nesses riscos? Esses riscos se chegam muito facilmente com as inspeções. Mas eu fiz desenvolvi um plano de ação em caso de emergência para um grande hotel lá no Recreio, onde a minha primeira proposta foi realizar uma inspeção técnica predial. Em todas as disciplinas. Tem uma análise chamada análise de Gertner. Eu conheço. Então, ela é uma grande inspeção. Ela é uma grande inspeção. Você vai trabalhar com alguns pontos ali da rede hidráulica, principalmente. Vai ver o tempo de resposta do Corpo de Bombeiros e tal. Mas é uma grande inspeção. É uma grande inspeção. Não, eu acho que se a inspeção for levada mais a sério e for considerada com mais ênfase, eu acho que muitos problemas podem ser evitados. Tá? Até na elaboração, principalmente na elaboração dos planos de ação em caso de emergência, porque, por exemplo, esse caso era um hotel. O hotel eu tinha a situação de um restaurante no térreo, eu tinha piscina na cobertura, tinha uma série de riscos envolvidos. E aí a minha proposta foi, primeiro, fazer uma vistoria completa, todas as disciplinas do hotel, apresentar o relatório e debater junto com o gestor da edificação como que nós iríamos desenvolver aquele plano de ação. Aí essa proposta foi aceita, nós fizemos a vistoria, tá? Analisamos, inclusive fizemos o simulado com a participação do Corpo de Bombeiros depois, e foi muito bom, o pessoal gostou muito, tanto que é uma rede internacional que tem 24 unidades espalhadas no Brasil e está reproduzindo o nosso plano para São Paulo e até aqui para a área de Macaé. Que bacana. Entendeu?
Aloysio, fechando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, tem alguma consideração que você gostaria de deixar para técnicos relacionados da área mesmo da segurança contra incêndio, segurança do trabalho mesmo, que trabalham com segurança contra incêndio, que ficam na cabeça e batendo com essa questão todo dia lá da segurança contra incêndio, o que fazer, onde estudar, como estudar, o que fazer, o que você deixa de consideração final para esse profissional? Bom, gente, o que eu tenho para dizer é o seguinte, os cursos hoje, tanto de técnico em segurança do trabalho, como de engenharia e segurança do trabalho, infelizmente não preparam o profissional para a segurança contra incêndio. Eles dão uma pincelada no combate, tá? No caso de engenharia eu acho que é mais grave, porque são apenas 60 horas, mas o aluno tem que se interessar, tem que pesquisar, tem que estudar. Eu, depois que termino o curso, eu sempre mantenho contato com os alunos, eu crio grupos de WhatsApp e fico me comunicando com eles. Sempre que tem um material novo, eu disponibilizo, uso o seu material e distribuo para todo mundo. Oriento que entrem no seu canal para pesquisar, que eu acho que você é um profissional que tem bastante capacidade e conhecimento para compartilhar. Obrigado. Uso muito você como referência. E eu acho que é estudar. É uma área que está carente no mercado. E se o profissional, além de gostar da área, quiser estudar e aprender, vai garantir empregabilidade. E não esqueçam da área de inspeção. De inspeção, A área de inspeção é fundamental para atingir os objetivos, né? É isso aí. Tá bom, Fabrício? Tá bom. Obrigado, Aloysio. Eu que agradeço a você demais. Esse bate-papo aqui. Esse bate-papo foi de muita valia assim, para a gente. Acredito que para todos que assistiram até agora. O entendimento de que estudar nunca é demais, que o conhecimento ele tem que estar preparado para na hora que a pessoa que tem o investimento na mão, ela vai te procurar, você tem que estar com tudo na mão e mostrar para ela que é assim, ou seja, por um momento de sensibilização, mesmo mostrando ponto a ponto. Então, há uma necessidade de conhecimento prévio grande, né? Com de certeza. entendimento, de estudo mesmo, de sentado ali na mesa, sentar na cadeira ali sobre a mesa e conversando muito e estudando cada vez mais sobre segurança contra incêndio. Não tem nada pronto, tem que estudar muito. Não. Obrigado, Aloysio. Eu que agradeço a você. Obrigado.